desligado que para não dar interferência. Então, boa noite, pessoal. Dando seguimento aqui aos fóruns do Talcat Monar, vou me apresentar. Eu sou Rodrigo Guedes, sou médico oncologista da Oncologia Dor e junto com a doutora Glória Bonfim, vamos moderar aqui esse bate-papo. Nós trouxemos hoje o Dr. Vinícius Carreira. Vinícius é oncologista clínico da Oncologia Dor, do Talcat Monar, e a doutora Samira Mascarenhas, também oncologista clínica aqui da Oncologia Dor do CAT Monar. Nós vamos começar com o Dr. Vinícius inicialmente e depois passamos a palavra para a doutora Samira. Vale lembrar que, como aqui é um chat, a gente vai desligar os áudios de todos para não haver interferência ou ruídos e vamos guardar as perguntas para o final. Então, para organizar, nós podemos fazer da seguinte forma: a pessoa fala no chat que quer fazer uma pergunta, e aí a gente fala por ordem das pessoas que querem fazer a pergunta para ser perguntado. Uma outra forma é botar uma mãozinha aí que tem de atenção, tá? E aí nós vamos fazer essa discussão e depois a gente faz as considerações finais, lembrando da próxima reunião de quarta-feira. Vinícius, você está com a palavra. Beleza. Boa noite, galera. Eu acho que vocês não aguentam mais ouvir falar de Covid, né? Acho que é Covid de manhã, de tarde, de noite. Mas é importante a gente ficar todo mundo na mesma página e vocês entenderem as nossas preocupações como oncologista e Glória aqui também como hematologista, nós do time da Oncohemato, nesse momento difícil dessa pandemia. Antes de colocar aqui minha apresentação, né? Então, só agradecer a todos vocês, tá reservando esse tempo. Esse é o nosso primeiro fórum de Oncologia e Hematologia do ano, né, de 2020. Esperamos todo mês estar aqui reunidos com temas relevantes para as áreas de interseção de Oncologia com outras áreas. Esse primeiro tema hoje é Covid e câncer, por motivos óbvios. Eu vou falar então um pouquinho da interseção de Covid e câncer, depois Samira vai continuar falando, especialmente os modelos de enfrentamento que estamos fazendo aqui na Oncologia Dor. Então, Rodrigo. Pode falar, Vini. Pronto. Então, assim, didaticamente eu dividi aqui. Eu não sabia exatamente antes que era um tema, era um fórum que só participava médicos, então eu coloquei algumas coisas básicas sobre Covid, só para a gente estar na mesma página. Um pouco da epidemiologia do câncer, para vocês entenderem a relevância do câncer como problema de saúde pública. Um pouco da interface entre o câncer e o Covid, um pouco que a gente sabe, se é que a gente já sabe alguma coisa dessa doença. E recomendações do tratamento do câncer durante a epidemia. Peraí que eu não estou conseguindo passar aqui, só um minutinho. Rapidinho, viu, Rodrigo? A vez embaixo aí, do lado. Tem uma... então, pronto, consegui aqui, aprendi aqui. Aí. Então, a gente já está tão imerso nessa epidemia que a gente nem está lembrando mais do início dela, só para a gente relembrar. O primeiro caso confirmado foi 7 de dezembro do ano passado, em Wuhan, na cidade de Wuhan. Isso mudou totalmente nossas vidas, né? Logo depois foi identificado como novo coronavírus, em pouco tempo sequenciou o RNA dele e a coisa espalhou, né? Em relação às formas de transmissão, além do que a gente já sabe, que é transmitido por gotas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal e objetos de superfícies também, né? Que depois vão à boca, nariz ou olhos. Mas também a gente sabe que tem concentração nas fezes, a gente não sabe exatamente como é que isso é transmitido de forma fecal. Em relação às cirurgias minimamente invasivas, que produzem aerossol, como laparoscopia, a gente não sabe exatamente como se comportar, se a gente vai fazer swab em todos os pacientes. Então, uma coisa que eu queria depois ouvir os cirurgiões quando a gente abrir para o bate-papo. A gente sabe que o período médio de incubação do coronavírus é de 5 dias e ele tem uma transmissibilidade que vai em torno de 7 dias após o início dos sintomas. Então, a gente vai suspeitar, como a gente estava falando, né? Hoje está
ela tossiu no elevador do seu prédio, você já sai correndo com medo de ser Covid, né? Mas assim, a gente vai pensar em Covid no paciente que apresenta um quadro de síndrome gripal, né, uma febre de início súbito, mas não precisa necessariamente ter febre. Pode ser até uma febre referida, né? Que os pacientes costumam chamar de febre interna, né? O paciente que vem com quadro de tosse ou dor de garganta, alguma dificuldade respiratória e pelo menos um dos seguintes sintomas, como cefaleia, mialgia ou artralgia, na ausência de um diagnóstico específico. Há 2 dias, o pai de um colega deu entrada na emergência com esses sintomas aí de cefaleia, dor no corpo, e aí tinha uma plaquetopenia e uma pesquisa de dengue positiva. Então, tem outros quadros também, a gente não pode esquecer, e tem havido uma epidemia de dengue aí. Nos próximos meses é esperado um aumento significativo dos casos de dengue. Mas, então, a síndrome gripal hoje em dia aqui, no nosso contexto, é um suspeito de Covid. E o paciente que tem uma síndrome respiratória aguda grave, que é aquele paciente que tem a síndrome gripal com dispneia, você precisa internar, ou com algum desses sintomas de sinais de gravidade, como a queda de saturação de O2, algum desconforto respiratório, que pode ser manifestado por um aumento de frequência respiratória, ou uma piora nas condições clínicas de base das comorbidades, ou um paciente que inicia um quadro de hipotensão. Esses são os pacientes que a gente vai internar com suspeita de Covid. Então, em relação à epidemiologia do câncer, nos Estados Unidos, que é muito melhor mapeado do que no Brasil, para o ano de 2020, essas são as estatísticas, quer dizer, para o ano de 2019, que foi estimado, de próstata, pulmão e coloretal, como as 3 principais causas de câncer em homens, e mama, pulmão e coloretal em mulheres. No Brasil é parecido, um pouco diferente, eu vou relatar, mas só para a gente já ter uma noção do que vai provavelmente chegar de pacientes nossos com câncer nos pronto-socorros, emergência, ou os pacientes que estão frequentando esses ambientes. Em relação ao Brasil, muda um pouco a ordem em relação a colo retal e pulmão, mas os 3 primeiros em homens são os mesmos, próstata, colo retal e pulmão. E mulher muda um pouquinho, que colo de útero ganha 3º lugar, e enquanto pulmão cai para uma 4ª colocação. Isso aqui para o ano 2020, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer. E, assim, em termos de mortalidade nos Estados Unidos, e também provavelmente no Brasil está seguindo o mesmo quadro, hoje já é o segundo causa de câncer, de morte do câncer, e estima-se que até 2040 seja a principal causa de mortalidade, passando as doenças cardiovasculares. Então, é importante saber esses números, porque quando a gente vai ver as relações entre Covid e câncer, e que a gente vê que tem muita prevalência de pacientes Covid e câncer, talvez seja porque a nossa prevalência seja alta também no mundo. Acho que caiu o som, não foi, Rodrigo? Vinícius caiu, deixa eu ligar para ele. Tá. Então, esses pacientes frequentam saúde. Então, por isso que eu trago um pouco desse número, pacientes também pelo os pacientes têm uma doença localizada, muitos dos quais dá para fazer um tratamento. Tratamento conservador, como em relação às interferências entre Covid e câncer, são poucas as informações, mas o que a gente tem aqui até agora são, primeiro, tentando responder 2 perguntas. A primeira é se o paciente com câncer ele infecta mais pelo Covid, e se ele desenvolve formas mais graves, e quais pacientes oncológicos que desenvolvem essas formas mais graves. Então, assim, o primeiro estudo que avaliou pacientes com câncer foi um estudo de um hospital terciário em Wuhan, que incluiu pacientes de dezembro a fevereiro de 2020, e foram pacientes que foram admitidos num hospital oncológico por qualquer motivo, e desses, 12 de 1.524 tiveram pneumonia por Covid, sendo que os 3 principais sítios tumorais eram pulmão,
gastrointestinal e cabeça e pescoço. O pulmão, na China, é o principal tumor em termos de incidência na China, é câncer de pulmão. Então, esses sítios primários fala muito mais, talvez, da incidência na população do que talvez ele está mais predisposto. Apesar de a gente não saber, né, que o paciente com tórax de pulmão geralmente tem um pulmão pior o pulmão é o lugar que essa doença dissemina mais. Então, nessa instituição, a taxa de infecção por câncer era de 0,79% e no mesmo período em Wuhan era de 0,37%. O autor coloca na conclusão que os pacientes com câncer têm mais chance de pegar a infecção. Mas eu diria que, assim, olhando de forma clara, é mais provável que essa chance seja mais pelo contato com o ambiente hospitalado que pela predisposição, que é uma doença altamente transmissível e eu acredito que o se contaminar seja mais relacionado com o contato com o vírus do que uma predisposição ao paciente com câncer. Só. Quando a gente avalia nesse estudo, a maioria dos pacientes eram câncer de pulmão e muitos estavam fazendo tratamentos que não são necessariamente mielotóxicos. Por exemplo, esse primeiro paciente usou um tratamento oral para o câncer de pulmão com osimertinib mais radioterapia. E vários pacientes dessa série aqui estavam fazendo radioterapia, que são pacientes que têm que vir diariamente na clínica fazer a radioterapia. A Elisângela da radioterapia disse que entraria daqui a pouco, acho que ela está em outra reunião agora, mas seria também interessante a gente discutir estratégias de radioterapia para minimizar a permanência do paciente na instituição. A gente deve discutir isso mais na frente. E se ela entrar aqui, a gente vai conseguir discutir isso também. Em relação a um outro estudo, já na China inteira, com 575 hospitais, ele identificou 18 pacientes. Desses 2.007 pacientes que ele estudou, 417 não tinham informações suficientes para fazer uma análise, então ele excluiu, e foram 18 pacientes contaminados com Covid de 1.590, uma incidência de 1%. E nesse estudo, ele viu que os pacientes sem câncer tinham uma probabilidade menor de fazer formas graves. A gente vê nesse primeiro gráfico aqui em barra, os pacientes sem câncer, que eles têm uma incidência menor de precisar de ventilação mecânica ou admissão em UTI. E do lado direito, os pacientes com câncer ativo têm uma chance bem maior. Eles colocaram esses pacientes com câncer, sobreviventes de câncer, mas sem tratamento de atividade, como de risco intermediário também. E eu questiono se seria, na verdade, por esses pacientes precisarem mais do que os pacientes sem câncer de frequentar os ambientes hospitalares. E aqui à direita é uma curva de Kaplan-Meier que mostra que os pacientes sem câncer, eles têm uma probabilidade de eventos severos menor do que os pacientes com câncer. Esse gráfico em verde mostra que é uma probabilidade aumentada de eventos severos nos pacientes com câncer. E o terceiro estudo lá na China foram já com 3 hospitais de Wuhan, já com uma quantidade maior de pacientes com câncer e Covid, foram 28 pacientes. A maioria desses pacientes eram sexo masculino, coincidente com a distribuição dos pacientes Covid sem câncer, com a idade mediana um pouco acima da idade mediana dos pacientes Covid, e cada vez mais a gente tem visto diminuir a idade mediana desses pacientes, e também nessa série câncer de pulmão era mais frequente. E um terço desses pacientes tinham pego a Covid presumivelmente de forma intra-hospitalar. Os sintomas eram semelhantes à população geral e tinham uma mortalidade de 28,6%. É um pouco difícil de você comparar com a população geral, porque essa população era um pouco mais velha do que a população geral, né? Então era uma população daquela mais de risco. Não tenho certeza se a mortalidade realmente é mais alta. E desse estudo, fazendo análise multivariada, o único fator que estava associado a um pior desfecho em termos de severidade era o último tratamento oncológico menor ou igual a 14 dias, que tinha 4 vezes mais risco de eventos graves com UTI, intubação ou morte. Aqui você vê a curva de Kaplan-Meier, a primeira à esquerda, era os pacientes que tinham feito algum tratamento ativo para o câncer em menos de 14 dias e um pior.
Na verdade, alguns aspectos da tomografia, pacientes que tinham achados de consolidação na tomografia inicial, do baseline, eles tinham também, paciente padrão de consolidação, eles tinham um prognóstico também pior. A gente vê essa curva aqui à direita, em vermelho é a curva dos pacientes com as consolidações. E na Itália, uma revisão de prontuário detalhada com 355 pacientes mostrou que 20% tinham câncer de atividade, mas talvez na Lombardia, uma região de população idosa que tem uma prevalência de câncer muito maior do que na China, né, especialmente em Wuhan, que é uma cidade industrial. E a letalidade aqui não parecia ser diferente da letalidade dos pacientes sem câncer. Mas aqui foi um estudo para ver tudo, não foi um estudo para ver só pacientes com câncer. Mas o fato que a gente sabe é que esses pacientes, por um Falhou motivo novamente. muito... Né? Não, porque falhou. Ficou uns 20 minutos sem E agora? você sem te ouvir. Agora está bem. Pronto. Então, assim, a sociedade tem publicado com bastante frequência, está difícil até a gente acompanhar, mas tem recomendações da Sociedade Europeia de Oncologia, da Sociedade Americana de Oncologia. A Sociedade Brasileira de Oncologia colocou no seu portal algumas informações úteis, alguns artigos interessantes, mas pouca coisa até agora foi publicada especificamente dizendo qual protocolo você deve fazer ou não deve fazer, e alguma recomendação muito prática. A equipe do Hospital Albert Einstein aqui no Brasil, aqui, talvez pegou o maior número de casos iniciais de Covid, elaborou, ainda não publicou, mas eu tive acesso a esse documento, de algumas informações realmente práticas de como fazer, incluindo dose, esquemas de quimioterapia dos tumores mais frequentes. Eu vou tentar discutir alguma coisa disso aqui. Mas, assim, a gente tem que considerar muito, a gente tem que ver que nesse momento agora, os pacientes fugiram dos médicos, os médicos também muitos fugiram dos pacientes, e a gente tem que avaliar a nossa situação epidemiológica, que não é muito diferente dos Estados Unidos, é diferente de São Paulo, né, e tem paciente que não dá para esperar o câncer, entendeu? Então a gente tem que ter muito em mente isso. A maioria dessas recomendações vai basicamente em você estabelecer prioridades, né? Por exemplo, a doutora Glória, com uma leucemia precisando induzir, o paciente que tem um risco iminente de morte precoce, a gente precisa tratar de forma agressiva e rápida esses pacientes, né? Eu e Ivan Agra, quando a gente tiver com um paciente de cabeça e pescoço, que a gente precise fazer quimio e rádio, esses pacientes também não podem esperar, esses pacientes precisam tratar. Entretanto, tem pacientes que estão fazendo alguns tratamentos paliativos que não aumentam a sobrevida, mas é um tratamento que às vezes pode melhorar os sintomas do paciente. Aí já cai muito a prioridade, a gente tem que pensar se a gente consegue mudar a estratégia. Existem algumas medicações orais que a gente pode fazer. A verdade é que a gente já faz medicação oral quando pode. Então, mas, por exemplo, existem alguns tratamentos que a gente usa para prevenir eventos esqueléticos, paciente com metástase óssea. A gente geralmente usa denosumab mensal, mas tem a alternativa de usar ácido zoledrônico a cada 3 meses, que é discretamente inferior, não em sobrevida, mas discretamente inferior em termos de eventos ósseos, e a gente, numa situação como essa, a gente tem que rever. Então, basicamente, a mensagem é você rever seu paciente, se você pode fazer alguma coisa diferente que não vá prejudicar o desfecho oncológico dele, ou às vezes até que prejudique um pouquinho, mas pesar na balança, especialmente considerando como é que está a sua situação epidemiológica no momento, para guiar o tratamento de forma personalizada. Então, a gente tem que avaliar muitas questões, além da nossa situação epidemiológica. A gente tem que entender que daqui a 2, 3 meses, como é que vai estar a nossa situação epidemiológica, se a gente vai ter limitação até de equipe médica, né? Em alguns serviços faltou radioterapeuta, porque os radioterapeutas se contaminaram. Então, assim, a gente precisa estar sempre atento a essas questões, sempre enfatizando a segurança do paciente e nesses momentos lembrar dos princípios éticos que nos guiam, como justiça, beneficência, não maleficência e autonomia dos pacientes, né?
Então, assim, sempre que possível, levar os casos para discussão multidisciplinar. A gente tem, de segunda a quinta, reuniões multidisciplinares com cada sub-área da oncologia e tem-se sempre colocado o COVID na árvore de plano terapêutico desses pacientes. O que a gente faz? Inclusive levando em consideração a questão epidemiológica. Tem alguns hospitais no Rio de Janeiro que estão designando alguns hospitais para, digamos assim, ser um COVID-free, mas nem sempre dá para a gente fazer isso. O que a CARD tem feito já é muito interessante, que a CARD hoje funciona como 2 hospitais. Uma área para pacientes sintomáticos respiratórios e outra área para pacientes sem sintomas respiratórios. Então, isso aumenta a nossa segurança. Então, do ponto de vista prático, eu vou trazer aqui uma situação que eu trato com frequência, que são pacientes do trato urotelial, do trato urinário. Então, para você estar com câncer de bexiga, que tem invasão da camada muscular, esse paciente tem um benefício de 5% em 5 anos de sobrevida global de você adicionar quimioterapia antes da cirurgia. A gente tem que dar uma olhada até para frente, porque esse tratamento dura 2 a 3 meses, então eu preciso saber se daqui a 2, 3 meses não vai estar na projeção, como é que vai estar na projeção o meu hospital, o meu serviço em relação à incidência do COVID. Eu posso fazer a quimioterapia e daqui a 2 meses está um caos, eu não consegui operar esse paciente. Depois da quimio neoadjuvante é importante que a cirurgia seja feita logo, para a gente não perder o benefício da neoadjuvância. Então, do ponto de vista prático, geralmente a gente faz esquemas intensificados de quimioterapia. O esquema padrão é um esquema com 4 drogas, que é o MVAC dose densa. É um esquema que tem uma alta taxa de neutropenia, não muito de neutropenia febril. A gente usa com frequência fatores estimulantes de colônia. E, na verdade, eu estou começando a usar com muita frequência em esquemas que eu habitualmente não usava, mas a gente faz, por exemplo, uma opção de fazer quimioterapia com cisplatina e gestabina, que também aumenta a sobrevida comparado com não fazer quimioterapia, que é um pouco inferior, mas muito discretamente inferior à MVAC dose densa, mas a gente pode fazer nesse momento para tentar minimizar a chance do paciente ter uma neutropenia e ter formas graves da COVID. Então, a gente ainda faz também a cisplatina numa dose dividida entre D1 e D8, que seria uma forma de você também reduzir a chance de neutropenia. Então, basicamente, repensar cada protocolo seu, se você pode ajustar. Se não puder, paciência, tem casos que a gente vai ter que fazer, mas sempre que possível, a gente pensar se a gente pode fazer uma coisa alternativa. Por exemplo, em pacientes com câncer de pulmão inicial, você está com um paciente lá com uma lesão periférica e pequena, menor que 3 centímetros, especialmente um paciente que tem ali uma opacidade de vidro fosco, ou até um paciente que já tem um diagnóstico, uma biópsia, que tem um diagnóstico de um tumor carcinóide típico, esse paciente pode tranquilamente postergar o tratamento cirúrgico para daqui a 3 meses ou um pouco mais. Por outro lado, um paciente com uma lesão central, uma lesão maior que 3 centímetros, esse paciente você tem que fazer a investigação toda desse paciente e o tratamento logo. Pacientes com a doença já localmente avançada, que vai fazer esquemas de quimio e radioterapia, você sempre pensar em adicionar fator estimulante de colônia para esses pacientes, para reduzir aquele período entre o 7º e o 10º dia que ele faz um nadir de neutrófilos. Alguns pacientes idosos, frágeis, que estão fazendo uma quimioterapia paliativa com o objetivo de, claro, com o objetivo de aumentar a sobrevida, mas alguns pacientes talvez você possa reduzir um pouco a dose. Geralmente, carboplatina, a gente faz uma área sobre a curva de 5 a cada 21 dias, você pode talvez fazer um AUC de 4, né? Em relação a medicações orais, na oncologia DO, a gente já tem pedido ao convênio conseguido dispensar os medicamentos orais por um período mais prolongado. E a gente também está implementando as teleconsultas dos pacientes com câncer no nosso serviço. A gente tem um aplicativo da Oncologia DO, o paciente agenda pelo call center a teleconsulta e no horário programado você abre a consulta do prontuário eletrônico do paciente dentro do consultório e você se conecta com o paciente e faz uma teleconsulta, né? Então, são formas de você reduzir as visitas ao centro oncológico, né? E, além disso, eu tenho tentado trocar também os pacientes que estão usando denosumab mensal por ácido zoledrônico a cada 3 meses. Deixa eu só.
Em relação a câncer de mama, tem pacientes que não dá realmente para a gente postergar o tratamento. Então, um paciente que foi feito um tratamento neoadjuvante, você tem que operar esse paciente logo. Ou um paciente que está progredindo durante o tratamento neoadjuvante, esse paciente a gente tem que tratar logo. Agora, Aqui, Vinícius caiu de novo, vou esperar um pouquinho. Vou lembrar a todos de fechar os microfones. Tem alguns microfones que não estão abertos, que não estou conseguindo fechar. Tá. Então, assim, basicamente, isso foi o que eu trouxe. Eu vou passar depois que ela falar. Eu vou parar de compartilhar minha tela aqui. Samira, Rodrigo, você quer colocar a Samira como apresentadora? Vou mudar agora. Então, pessoal, só lembrando, vamos deixar as perguntas para o final, o bate-papo. O que quiser fazer as perguntas, manda no grupo aqui no bate-papo, ou então levanta a mãozinha, tá? Bom, agora a Samira vai dar continuidade à apresentação. Pode espelhar, Samira. Boa noite a todos. Apareceu a apresentação, Rodrigo? Boa noite a todos. Queria agradecer a presença de todos vocês. Eu sou Samira, eu sou oncologista. Minha área de atuação é oncologia torácica e tumores gastrointestinais. Eu trabalho com pesquisa clínica também. Eu estou me juntando à oncologia dó nesse momento de transição aí, né? Junto com o Covid, acabou acontecendo nesse momento, mas queria dizer que eu estou à disposição de cada um de vocês e disponível para que a gente possa estar perto, discutindo de forma multidisciplinar todos os casos da cardiopulmonar. É um prazer para mim estar aqui. Muito obrigada. Então, a minha parte ficou para poder falar um pouco a respeito, né, das orientações daqueles pacientes que precisam ir ao hospital para emergência e, eventualmente, para uma UTI. Né? A história das pandemias, ela se repete e a arte, ela retrata muito bem as nossas vidas ao longo dos tempos. E esse quadro é um quadro que mostra o desespero das pessoas após, né, na peste bubônica e a dificuldade que se tinha de lidar com a morte, com o desprezado dos corpos, muito do que a gente tem sofrido hoje também. Eu vou falar um pouquinho, passando rápido, né, sobre a epidemiologia, o cenário do câncer e Covid, o Vinícius já falou muito bem. Falar um pouco da interação dos profissionais de emergência com oncologia e daqueles pacientes oncológicos que desenvolvem sintomas respiratórios. E acho que o mais interessante dessa discussão é falar um pouco dos dilemas bioéticos que a gente vai se deparar. Então, esse é o cenário mundial em que a gente se encontra no Covid. Realmente é preocupante. A gente vê aí esse mapa, ele é um mapa que não é de hoje, né? Mas eu peguei ontem no John Hopkins, e ele assusta realmente a quantidade de mortes que a gente já teve no mundo inteiro. E no Brasil, a gente também tem tido muitas mortes e a gente acredita que está ainda no início da curva. A gente, quando olha para a mortalidade desses pacientes, a gente vai vendo que ela aumenta de acordo com a faixa etária, e é exatamente esse aumento que vai epidemiologicamente com a presença do câncer. E isso faz com que essa reunião se faça importante, porque essa conjunção é muito importante, né, dos pacientes que têm câncer hoje e vão lidar com essa pandemia. O Vinícius já mostrou a importância desses dados no Brasil, apesar de estarem subestimados. E a gente tem muito pouco dado ainda na literatura e, eventualmente, a gente tem dados que ainda não fizeram a checagem, uma revisão das revistas. E isso faz com que a gente precise ler com cuidado e com ainda mais crítica esses trabalhos. A gente percebe, de uma coorte retrospectiva de Wuhan, que existe um aumento realmente da mortalidade naqueles pacientes com câncer. Isso
biologicamente era de se esperar, porque a gente sabe que os pacientes com câncer, eles realmente têm mais infecção, mas esse é um N muito pequeno, é um N que a gente ainda não tem como emitir um dado definitivo. O que a gente precisa agora é esperar esses dados epidemiológicos de manifestação nas doenças e aí fazer uma epidemiologia mais adequada. Mas o que a gente tem até o momento é que existe sim um aumento de risco naqueles pacientes com doença cardiovascular, diabetes, doença crônica pulmonar, hipertensão e o câncer. E aí a gente pensando no cenário do medo e voltando um pouquinho para a arte, esse quadro é um quadro que mostra exatamente a situação que a gente vem vivendo hoje na medicina. Muito medo, muita ansiedade, né? Esse quadro ele foi pintado pelo Edvard Munch para demonstrar a ansiedade e a tristeza, a solidão. Eu acho que a gente precisa reviver esses momentos na pandemia, a gente tem revivido muito isso, né? A gente tem ficado muito no isolamento e isso tem trazido questões pessoais a cada um de nós. E o cenário do câncer e Covid é exatamente isso, é o medo, os pacientes estão desesperados. Isso já foi mostrado, né? A gente sabe que o que tem até hoje, os pacientes com câncer, mesmo aqueles sobreviventes, eles parecem ter um desfecho pior, de novo com um N pequeno. E a gente sabe que eles têm uma probabilidade maior a ter complicação, tá? Então, esses pacientes com câncer, por vários motivos, eles irão para a emergência. Ou por complicações da própria doença, ou porque ele teve uma toxicidade ao tratamento, ou porque ele realmente não conseguiu resolver aquilo a nível ambulatorial, né? A cada dia que passa, as complicações oncológicas elas têm participado cada vez mais da decisão também em conjunto com o emergencista, que acaba participando da equipe multiprofissional na tomada de decisão. Antigamente, a oncologia, a oncohematologia era uma especialidade esquecida que ninguém via na faculdade e que, quando chegava o paciente na emergência, as pessoas eram chamadas para poder avaliar. Hoje em dia, o emergencista ele tem um contato muito maior pela frequência dessas doenças e ele já consegue lidar de uma forma muito melhor, né, com a doença. Então, assim, por que esses pacientes eles vão continuar indo sim para a emergência? A gente sabe que eles vão precisar e a gente, como oncologista, eventualmente vai recomendar, mesmo que a gente evite que esses pacientes deixem de ir para a emergência, né? Essa é uma figura clássica do enterocolite em um paciente que fez uma neutropenia grave, uma leucemia em tratamento e que definitivamente, se esse paciente não vai para o hospital, ele morre em casa, mesmo na pandemia. Então, o risco-benefício a gente precisa avaliar. Então, quais são as situações em que a gente não vai dispensar a ida do paciente à emergência, né? Síndrome de liso tumoral, a gente pode ter distúrbio eletrolítico, pode ter quadros graves de arritmia em função disso, pode ter hipercalcemia, especialmente nas doenças no câncer de pulmão, câncer de mama. Neutropenia febril é uma outra causa, né? Uma das causas mais importantes de ir da emergência. A gente tem orientado muito os pacientes, como o Vinícius falou, os esquemas que eles têm uma tendência um pouco maior a fazer neutropenia, a gente tem feito profilaxia de uma forma mais intensa e discutido isso com a operadora para que a gente possa oferecer ao paciente e dessa forma fazer com que ele minimize a chance de apresentar uma neutropenia febril. A síndrome da hiperviscosidade, muito mais para a doutora Glória, né, que é a hemato, o paciente com mieloma ou com Wallström pode apresentar, e é uma emergência médica, o paciente precisa ir para a emergência. Síndrome de veia cava superior pode apresentar, especialmente nos pacientes com câncer de pulmão, e também é uma emergência que o paciente vai precisar ir na emergência. Compressão medular também, e aí a radioterapia, a neurocirurgia entra também junto nessa maneira de decidir o que é que faremos com o paciente. Além disso, temos também derrame pericárdico. O que a gente faz, então, com esse paciente, né? O paciente oncológico, ele visita muito o hospital, ele vai muito à emergência. Depois da pandemia, o que foi que a gente criou de fluxo e de orientações para que a gente pudesse tirar um pouco esses pacientes da emergência de alguma forma, né? Primeiro, os centros de oncologia e a cardiopulmonar é um centro que está muito adequado nesse sentido, existe um alinhamento muito grande. A gente tem evitar, né, a ida de alguns pacientes na emergência. Quais são esses pacientes? Eventualmente, aquele paciente que tem uma mucosite, que ele iria fazer uma hidratação na emergência, ele liga para o médico, né, e o médico fala, ó, ao invés de você vir na emergência, vem aqui no centro, a gente vai conseguir fazer uma hidratação, vai te liberar antes.
Ou aquele paciente que dá com dor, que você vai otimizar a analgesia dele de alguma forma para que ele não vá para a emergência também, porque essa é uma causa recorrente de paciente oncológico na emergência. Então, a gente tem que ter um controle, trabalhar muito mais na prevenção e evitar que esse paciente, por essas causas, vão para a emergência. Náuseas e vômitos não complicados, hoje a gente consegue realmente controlar o paciente de uma forma muito adequada em casa. Então, essa é uma outra forma também, a gente tem conversado efetivamente com os pacientes para isso. E todas as outras condições que o médico vai julgar que ele pode atrasar a ida do paciente oncológico à emergência, porque a gente sabe que isso envolve um risco direto para o paciente. E para isso, a gente precisa ter uma comunicação efetiva do oncologista com o paciente, isso é o ponto mais importante desse relacionamento, né? Então, assim, o paciente ele precisa estar atento aos sintomas, ele vai ligar para o médico vai orientar. Uma outra coisa é que, se eventualmente eu preciso que o paciente vá para a emergência, por exemplo, semana passada eu tive um paciente com TEP, com embolia pulmonar suspeita, e eu precisava ir para a emergência, precisava fazer uma tomografia. Esse paciente, ele foi para a emergência, mas ele seguiu um fluxo diferente, porque ele é um paciente oncológico, um paciente que estava no nadir da químio, e ele poderia estar muito mais suscetível a qualquer tipo de infecção. A gente conversa com a emergência, explica o motivo, previamente a gente discute com o emergencista, e isso vai diminuir, vai minimizar o tempo desse paciente na emergência e logicamente, a exposição dele ao COVID. E o que a gente faz com aqueles pacientes com sintomas respiratórios? Essa semana passada, o AC Camargo publicou um guia de manejo de COVID em pacientes oncológicos, que está bem interessante, e ele estratifica aqueles pacientes de alto risco, né? O paciente de alto risco é aquele que fez quimioterapia ou qualquer outro tratamento imunossupressor nas últimas 3 semanas, ou submetidos a transplante autólogo ou alogênico de medula óssea. E aí, esses pacientes, ele faz um screening infeccioso rigoroso, com hemograma, função renal, eletrólitos, e faz também enzima hepática, faz coagulograma, PCR, LDH, ferritina, e a gente pode ter a elevação desses inflamatórios, desses marcadores. A procalcitonina também, CPK, dedímero e troponina. Tudo isso tentando estratificar esse paciente em sendo um paciente de alto risco ou não. Quando fazer os exames de imagem naqueles pacientes, que esses pacientes eles vêm na emergência, né, com queixa, e quais são aqueles que você vai submeter ao exame ou não? A recomendação desses pacientes é aquele paciente que tem falta de ar, dor torácica ou diminuição na saturação, é que ele seja submetido a tomografia de tórax para poder você avaliar o que é que está acontecendo com esse paciente. Aqueles pacientes sintomáticos que têm um antecedente de quimioterapia ou qualquer tratamento imunossupressor nas últimas 3 semanas, ou que foram submetidos a transplante autólogo ou alogênico, também é indicado exame de imagem. Aqueles pacientes que te ligam, que têm sintomas leves, e ele não fez químio, ele não teve tratamento imunossupressor, ele liga porque ele está com febre, com coriza, tosse, esse paciente é um paciente que você deve evitar a ida à emergência, você vai orientar para ele como é que ele deve fazer isolamento, como é que ele deve fazer o processo de identificação de gravidade para que ele possa se dirigir à emergência no momento adequado, porque a gente sabe, na verdade, que diante do quadro da pandemia, a gente estava falando antes de começar, qualquer tosse que chegar vai entrar com rastreio COVID na emergência, e esses pacientes são pacientes, mesmo que não estejam em tratamento, eles têm um risco aumentado para o COVID. Então, você tem que ter um olhar pensando na proteção desse paciente. Aqueles pacientes que têm sintomas leves, mas que eles estão em tratamento, a recomendação é que a gente seja um pouquinho mais agressivo, nesse sentido de investigação, para poder a gente pegar aqueles pacientes que não tenham ainda resposta inflamatória adequada, ou que a gente consiga, eventualmente, estar deixando de passar uma neutropenia febril e estar deixando em casa, por exemplo, como se fosse um COVID simples, entendeu? E os sintomas graves que a gente precisa identificar, né? A gente já sabe, todo mundo, dispneus pequenos e sócios, alteração do nível de consciência, frequência respiratória elevada, saturação baixa, frequência cardíaca alta, hipotensão, exames complementares, se tiver pelo menos um, dedímero elevado, CPK 2 vezes limite superior, PCR acima de 10, LDH acima do limite superior, troponina, linfopenia é um outro dado de gravidade nesses pacientes, ferritina alta, e o infiltrado pulmonar extenso acima de 50% também é.
Isso é um dado que eu vi que Rafael Pereira está online, é um dado que, assim, para alguns pacientes oncológicos, eles vão ter, às vezes, previamente, algum tipo de infiltrado, né, por características de infangite, por exemplo, da própria doença, e aí ele apresentou o sintoma. Então, é importante que você cheque como é que estava a imagem anterior para poder ver se houve alguma mudança e se teve realmente algum... E isso vai entrar como um critério de gravidade para esse paciente também. Então, assim, a gente vai precisar estar cada vez mais atento no momento em que o nosso estresse também está muito elevado. Então, a gente está ali lidando realmente, pensando, raciocinando realmente no limite, né? E as medidas que a emergência vai tomar para aquele paciente com câncer são as medidas que a CCIH normalmente recomenda, né? O isolamento do paciente com sintomas clínicos sugestivos, ele vai estar direcionado para poder fazer o isolamento. Orientar também os acompanhantes. A paramentação da equipe médica ela precisa ser adequada para que a gente possa também diminuir esse ciclo de infecção. E fazer uma avaliação rigorosa de via aérea, também da respiração, para que a gente possa, né, estratificar se esse paciente para onde é que ele vai, se ele vai ficar internado, se ele vai para a UTI, se ele vai para casa. Realizar os exames laboratoriais. Naqueles pacientes, como eu falei, leves, sem QT, você não vai fazer exame, mas a depender do grupo de risco que ele se apresente, eventualmente você pode trazer a imagem mais precocemente para esse grupo. E as medicações, normalmente, elas são sintomáticas. A gente pede para evitar só os anti-inflamatórios não hormonais, como ibuprofeno e corticoides. E eu acredito que a janela de oportunidade mais importante, talvez, nesse momento, a gente quer muito que tenha uma vacina e que tenha logo um tratamento adequado, mas esse momento de discussão médica, ele traz alguns dilemas bioéticos que eles são de extrema importância para que a gente possa sair dessa pandemia de uma forma diferente, né? Então, a gente traz um impacto grande no sistema de saúde. A gente sabe que mesmo sem pandemia, o sistema de saúde ele já é muito caótico. Então, a pandemia, ela trouxe essa preocupação nesse sentido e uma coisa que a gente não deve deixar de pensar é que hoje a gente está voltado, extremamente preocupado para o Covid, mas as doenças que ocorriam, elas não deixaram de ocorrer, né? Então, as pessoas precisam ser orientadas, precisam ser sinalizadas que é importante buscar ajuda e tratar. E a gente precisa estar preparado para tratar essas pessoas, né? Outro dia a gente acaba recebendo muito meme, muita coisa. Outro dia eu vi um meme de uma pessoa dizendo, não, a pessoa estava com febre, mas olha, não era Covid, foi dengue hemorrágica, tá? Então, assim, a orientação ela não chega para as pessoas no nível de gravidade, ele não tá adequado. Eu não sei, acho que aconteceu alguma coisa aqui. Parou de... Rodrigo? Ficou escuro. Você quer retirar... Alguém fez uma nota. Apareceu aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Pronto. Voltou? Você compartilhou sua tela agora. Agora você volta. Voltou? A apresentação. Pronto. Acho que sim agora, né? Não, pra gente não. Tá aparecendo... É que apareceu uma mensagem que alguém queria escrever na tela. Pronto, agora vai de novo. Agora foi. Foi? Não. Ainda não. Não. Espera aí. Deixa eu ver aqui. E agora? Não. Bom, parou de exibir, mas não tem problema, a gente vai continuar. Acho que outra questão de dilema bioético que a gente precisa discutir é o número de leitos de UTI. A gente não tem número de leito adequado, né? E a gente precisa realmente discutir isso. Isso vem sendo feito de uma forma muito importante com todas as autoridades para que a gente possa buscar, né, todas as formas de atender esses pacientes que cheguem, né, no Agora foi. hospital. Voltou.
Pronto, ótimo. E um outro momento que a gente vai ter, e aí vai depender do momento da pandemia que a gente esteja vivendo, um dilema bioético importante, é um processo decisório diante da escassez de recursos. A gente espera não viver isso, mas o que a gente olha para trás e enxerga de outras pandemias e até de outros lugares, né, que viveram já o Covid em outro momento de pandemia, é que isso pode acontecer no Brasil. E aí o paciente oncohematológico, ele precisa estar muito bem entendido nesse sentido, né? Por isso que eu acredito que esse é um momento de transformação das relações médico-paciente. E deve existir uma conversa muito transparente, sincera e honesta do que está acontecendo no momento, e o paciente precisa entender, até para discutir a diretiva antecipada de vontade dele, para poder ver, por exemplo, aquele paciente que está fazendo um tratamento, um estadio 4, um tratamento que não tem impacto de sobrevida, segunda, terceira linha de tumor sólido, né? O que ele gostaria como diretiva antecipada de vontade? Para nós, como médicos, essa é uma decisão que é muito difícil, mas a gente precisa conversar com o paciente antecipadamente, né? Normalmente, aqueles pacientes que têm doença avançada, especialmente estadio 4 de câncer de pulmão, habitualmente eu trago essa discussão para o consultório muito logo que tenha possibilidade, porque é importante que a gente possa discutir a diretiva antecipada dele, e nesse momento de pandemia, cada vez mais, né? Então, assim, não só os pacientes com câncer, mas aqueles pacientes com doenças graves que estão em tratamento, né? E que você vai viver um dilema no futuro. Você antecipar as diretivas talvez minimize isso para a equipe, no sentido de você já estar com o processo decisório antecipado. Essa é uma discussão que não tem o certo e o errado, a gente nunca viveu isso antes, mas o mais importante, que a gente não pode esquecer, isso não é um dilema bioético, muito pelo contrário, é um dilema ético, é uma questão ética. Independente do momento da pandemia em que a gente esteja vivendo, o paciente ele tem direito à dignidade, né? Então, assim, o que a gente vai buscar nesse processo, inclusive nessa pandemia, é trabalhar para que isso ocorra, para que esse paciente ele tenha realmente um processo de, eventualmente, se o desfecho final for a morte, que seja uma morte digna, que ele possa realmente estar sendo acolhido e tratado, mesmo que o recurso não esteja disponível para ele. Então, a gente sempre tem que estar diante disso, tem que ser muito transparente com o paciente, com o familiar. Vai ser um momento difícil, a gente espera que isso não chegue para a gente, né? Mas a gente precisa discutir, precisa falar a respeito disso. E esse é um momento importante em que a gente está com várias especialidades para poder tratar a respeito disso. Principalmente no câncer, porque a gente lida com pacientes que, pelo histórico, né, da sociedade, por tudo, pelo estigma que essa doença traz, quando um paciente fala que teve câncer, provavelmente ele vai para o fim da fila. Mas você tem que estratificar em que cenário esse paciente está. Esse paciente ele pode estar com câncer curado e ele pode, por exemplo, estar melhor do que um paciente que tem uma doença crônica mais grave, né? Se ele estiver curado. Ou esse paciente ele pode estar operado no momento da adjuvância, por exemplo, que ele está também tecnicamente sem doença mensurável. Né? Assim, esses processos eles precisam estar muito bem claros na cabeça do oncologista e das famílias e também dos pacientes de uma forma muito transparente, especialmente pelo momento em que a gente está vivendo. Né? Esse é um quadro também do Edgar Munch, que é um autorretrato dele. Né? Ele era depressivo, né, aparentemente, e ele se desenhou na gripe espanhola como uma pessoa, cabelo caindo, face de sofrimento intenso, envolto de lençóis e na solidão do quarto. Mas, na verdade, ele foi um sobrevivente. Ele fez vários quadros dele durante a gripe, retratando uma possível morte, mas ele foi um sobrevivente da gripe espanhola. E o que a gente conclui disso? Essas decisões, elas são dinâmicas. Hoje a gente está vivendo um momento em que a gente não tem vacina e a gente ainda não tem um tratamento efetivo, comprovado, que a gente possa trazer para a nossa realidade. A gente precisa individualizar a conduta, a gente precisa compartilhar decisões e esse compartilhamento de decisões envolve o paciente.
que é a pessoa mais interessada nesse tema. E o isolamento social, ele permanece como indicação, porém os tratamentos oncológicos, eles permanecem, a gente vai fazer todas as condutas oncológicas desenhadas para o momento da pandemia. Estamos alinhando fluxos e discutindo as condutas semanalmente para que a gente possa adequar o momento da pandemia que a gente está vivendo. O bom disso tudo, quando a gente revive a história, é que a humanidade já passou por várias pandemias, né? E a gente passa por isso e volta mais resiliente. Em muitos momentos a gente consegue descobrir coisas novas, a gente se redescobre. E depois da gripe espanhola, a gente começou aí os loucos anos 20, né? Vamos ver o que a gente vai começar depois do Covid. Eu espero que estejamos todos aqui para contar e para viver esses loucos anos 20 novamente, né? Assim a gente vai reviver a história. É isso. Obrigada. Estou disponível para poder qualquer questionamento. Muito bom. Muito bom. Excelente, Camila. Excelente. Os inícios foram bastante claros, tentaram espremer os máximos dos dados que nós dispomos. Eu quero que quem quiser fazer pergunta, levante a mãozinha acione a mãozinha, melhor dizendo, para o pessoal não ficar levantando, acione a mãozinha, ou então coloque no bate-papo o nome que a gente passa a palavra, para não ficar várias pessoas falando ao mesmo tempo, tá? Então, algumas observações, e depois eu passo, Ana já quer fazer, já passo a palavra para ela. O que pressiona a escassez de dados. Eu acho que todas as áreas, todas as disciplinas estão enfrentando isso. A gente tem poucos estudos com pouquíssimos pacientes não controlados, dados completamente heterogêneos, sem avaliação de subgrupo, coloca no mesmo balaio câncer de pulmão, câncer de mama, câncer hematológico, enfim, com vários degraus de imunossupressão e várias maneiras de manipulação hospitalar, ou seja, pacientes que se expõem mais e outros que se expõem menos, né? O que a Sociedade de Oncologia fizeram? Tentar preservar ao máximo os pacientes. Então, todos os guias estão neste sentido, tentar preservar ao máximo, seja com exposição menor, troca de tratamentos e outras ações. Muito importante a questão do diagnóstico diferencial, que Samira tocou. A doutora Buzaide, que é oncologista lá em São Paulo, tocou numa outra teleconferência, falou de uma paciente que chegou dispneica, com infiltrado em vidro fosco, só que usava imunoterapia. A imunoterapia ela tem um risco de toxicidade pulmonar com um quadro igualzinho a esse. Então, iniciou-se todo o tratamento para pneumonia, Tamiflu, pneumonia atípica e também corticoide, mesmo sabendo que talvez poderia piorar ou não, ele colocou 1 miligrama por quilo de corticoide e o paciente 2 dias estava em ambiente e um paciente que estava quase indo para o tubo. Então, o paciente oncológico é uma miríade de situações que podem acometer, né? E, como Samira falou e Vinícius falou, a comunicação é o fato mais importante para esses pacientes. A gente tentar preservar os pacientes em casa, na maior parte das vezes, e trazê-los para a clínica ou para o hospital, se houver sintomas realmente. E aí o monitoramento dos pacientes é uma forma importante. A Oncologia DOR desenvolveu um aplicativo em que o paciente relata seus sintomas no aplicativo e tem um corpo de enfermagem também para dar apoio nesse sentido. Então, é muito importante. Não sei se a doutora Glória quer fazer alguma ponderação depois de passar a palavra para a Ana. Bom, primeiro eu quero parabenizar Vinícius, que fez uma apresentação bem clara, né, sobre o cenário de câncer. Samira, também pela sua apresentação clara e também artística, né, muito linda, adorei. E eu queria só fazer uma consideração sobre a questão do câncer e essa maior suscetibilidade à infecção ou até mesmo a forma mais graves do coronavírus. E eu acho que o Rodrigo falou muito bem, porque quando se avalia os estudos, a maioria não tem
esse detalhamento dos subgrupos, e aí você vê câncer, não se sabe câncer em tratamento, câncer em atividade de doença, ou então resolvido. A mesma dificuldade que a gente teve quando se via se os anticoagulantes não orais novos também eram não efetivos no câncer. Acho que a Ana vai provavelmente comentar alguma coisa. E depois isso foi estratificado e aí todas as validações vieram. Então eu fico me perguntando o quanto é realmente o câncer ou se são fatores associados de comorbidade, não só a idade, mas toda a comorbidade que esses pacientes deveriam estar sendo estratificados para a gente poder analisar separadamente. Outra coisa, outro comentário que eu queria fazer antes de encerrar é que chegamos a ter não sei se o Marco está aí conectado, mas nós tivemos a possibilidade de discutir com o chefe da unidade de transplante de medula óssea da Lombardia, e uma das coisas que ele chamou a atenção é que alguns pacientes oncológicos que estavam em tratamento oral, tipo com Jacave, com alguns imunomoduladores, eles não tiveram formas graves da doença. É como se alguma coisa modulasse a resposta inflamatória desses pacientes infectados. Então, esses são questionamentos que a gente precisa realmente ser respondido em estudos bem controlados, com grupos bem estratificados, para que essas respostas, que eu compreendo que não é o momento de tê-las ainda, porque nós estamos realmente iniciando o conhecimento sobre esse mundo novo que essa infecção está trazendo e desafiando, né, áreas que já eram desafiadoras e que agora nós temos essa dificuldade de compreender até para definir nossos pacientes. Mas eu fiquei muito feliz de ver a apresentação, toca muito na parte de onquematologia, que realmente é um paciente muito grave e que a gente deve manter o tratamento dele, sim, naquelas formas mais graves. E os crônicos é que nós estamos tentando ver o quanto a gente pode postergar um tratamento mais intensivo para que esses pacientes possam estar protegidos. Mas eu quero dizer que eu fiquei muito feliz de ver as duas apresentações e eu espero que a gente possa ter novos encontros nessa área com algumas respostas mais consolidadas. Okay. Obrigado, Dona Glória. Ana, quer falar? Quero sim. Estão me ouvindo? Muito bem. Queria pedir desculpa, eu cheguei um pouquinho atrasada, que eu estava numa outra missão, né, de paz mental na minha parte de exercício físico, que eu acho importante que a gente mantenha, mas de aula da Samira, e queria tocar em alguns pontos que eu acho que são muito pertinentes ao pneumologista, em conjunto com vocês todos, né, com o rádio, todo mundo que está aí online também, né, para a gente congregar essas ideias e fazer o melhor pelo paciente. Então, um dos pontos é essa definição na emergência. A gente já teve a oportunidade, né, de discutir, o Augusto me ligou em uma certa ocasião para discutir exatamente uma paciente oncológica, não é, com sintomas respiratórios, e essa condução eu acho que foi assim, muito favorável, porque é aquele paciente mais complexo mesmo, cujos sintomas vão se mesclar, não é, com da própria patologia de base ou das comorbidades, DPOC, um derrame pleural que ele já tem, enfim. Então, a dispneia desse paciente é sempre mais complicada do que qualquer outro. E eu acho que a gente, criando esse aplicativo, o Join, né, para a gente poder discutir esses pacientes e ver as imagens e estar em coordenação, isso vai ser essencial para a gente guiar onde melhor esse paciente vai ser tratado. Isso de um modo geral. Dos pontos que eu acho bacana é o que a Samira também colocou, e que, para mim, como intensivista e por um bom tempo recentemente emergencista, era a minha frustração dessa fala, não é, em relação a cuidados avançados de vida, às vezes só ser tomado na emergência, que é uma coisa que frustra muito, porque não é o local mais adequado, mas muitas vezes a gente se vê na posição de ter que decidir de colocar aquele paciente e usar o recurso de uma UTI quando, às vezes, é um paciente realmente muito avançado, com pouca perspectiva de longevidade. Então, assim, essa cultura de conversar com os pacientes sobre diretivas avançadas, eu acho que precisa ser incentivada de modo mais
gradual e certamente não na emergência, porque é muito doloroso a gente ter que trazer essa questão logo nesse momento. E, às vezes, desfazer todo um processo, né? Porque a pessoa teria uma construção própria com sua família, né? De não querer ir para uma UTI, não estar longe. E, nesse caso, Covid especificamente, a pessoa literalmente fica isolada. Então, é alguma coisa que a gente, em grupo, deve pensar muito bem, né? Quando vai conduzir esses pacientes para o hospital. E a terceira questão é a questão da anticoagulação, porque eu venho sendo bombardeada de questionamentos sobre o que fazer em pacientes em geral. E eu estou participando de um board virtual com alguns nomes muito expoentes da hematologia e da oncologia a nível mundial. Eu estou participando agora, até era um board que visava discutir estudos como o Caravaggio, que recentemente foi publicado no ACC, que não saiu, né? Não houve, mas a discussão foi essa, né? A utilização de anticoagulação com os DOACs, especificamente a Pixabana, né? Como alternativa nos pacientes oncológicos para o tratamento da trombose relacionada ao câncer. E vem muito essa questão, né, de o que fazer com o anticoagulante, né? Novos dados ainda muito incipientes e observacionais sobre o uso da heparina não fracionada ou mesmo a heparina de baixo peso molecular, especificamente a enoxaparina, 40 miligramas 2 vezes ao dia, sendo veiculado como já um protocolo estabelecido, não é? Da Elnara, lá no Sírio, enfim, alguma coisa que ainda está em teste, mas sendo veiculado muitas vezes como já uma resposta clara. E eu acho que é muito importante que a gente bote um pé antes de começar vamos dizer, a liberar essa utilização tão, vamos dizer, aberta, principalmente para os pacientes oncológicos, porque são também aqueles que mais sangram. Então, uma das coisas que eu estou redigindo um material sobre isso, para a gente pensar muito na questão de vamos fazer o que a gente sabe fazer bem. Let's go back to the basics. Não é? Então, vamos fazer a profilaxia de trombose do jeito que a gente deveria fazer sempre no paciente hospitalizado, ou mesmo o oncológico que é tratado em casa para evitar essa internação. Já que tem outros riscos. Então, minimamente, a enoxaparina, 40 miligramas ao dia, quando vocês decidem que esse paciente vai ser cuidado em casa, pelo período de 6 a 14 dias, é que como se ele estivesse no hospital. Já que tem toda uma fisiopatologia apontando para o risco de macro e microtromboses, vamos fazer pelo menos o que a gente sabe fazer numa dose que é menos, vamos dizer, perigosa em relação aos riscos de sangramento. Então, isso a gente está aprendendo dia a dia, mas eu acho que é perigoso a gente alardear de um modo que a anticoagulação vai ser a salvação da lavoura para todos os pacientes. Eu não sei se vocês já estão ouvindo tanto quanto eu sobre isso, né? Perguntas e dúvidas, e às vezes as coisas até já dogmáticas, que é a solução para todos os pacientes. Enfim, queria ouvir a Samira e vocês. Samira? Oi, estou aqui já. Ana, suas considerações são ótimas. Eu sei que você tem um conflito aí, né, na anticoagulação. Eu concordo absolutamente contigo. Eu acho que a gente deve seguir de toda maneira para poder tentar, né, evitar esse tipo de dano na frente, se você pode fazer de uma forma em casa, desse jeito como você falou. Eu acho que você está absolutamente correta. E, assim, mais do que necessário que a gente possa estar cada vez mais discutindo de perto, né? E ter essa participação, por exemplo, como você falou, né? Se a gente tiver alguma dificuldade, você tem uma expertise muito grande né, nessa parte de anticoagulação, eu acho que você vai ser cada vez mais acionada para nos ajudar naqueles casos específicos, tá? Eu concordo contigo em tudo que você falou. E em relação à diretiva antecipada de vontade, essa é uma bandeira que eu carrego já há algum tempo, tá? Eu tenho um pezinho no paliativismo, digamos assim,
Mas acredito que a gente precisa realmente conversar com aqueles pacientes previamente e, na verdade, esse momento de pandemia, ele gera uma janela de oportunidade para a gente trazer essa discussão de uma forma de sociedade, o que é melhor ainda, não é individual, porque a gente precisa repensar os nossos conceitos depois de uma pandemia dessa, né? Então, a gente não vai sair igual, a gente precisa sair melhor, né? Então, esse vai ser um dos pontos que eu acho que a gente vai reviver na medicina. Não só em oncologia, mas em outras áreas também. Ana, eu gostaria de complementar a Samira e a Ana, é que também a profilaxia está dentro daquela janela também, mesmo naquele paciente plaquetopênico, né? Lembrar que o paciente acima de 50 mil, ele deve manter a profilaxia e não ter receio nesse grupo, que é o evento trombótico, é uma situação bastante complexa e de alta prevalência nesse grupo de pacientes. A gente só considera retirar abaixo de 30 mil plaquetas, ou claro, se for um cenário de algum evento hemorrágico, alguma lesão vascular associada. Então, não tem muito receio nesse grupo de pacientes, e mesmo ele plaquetopênico. 30 mil, doutora Glória? 30 mil? A segurança maior acima de 50, mas até 30 mil, sim. Você deve fazer profilaxia. De Covid, então, né? Também de Covid, porque é isso que a Ana falou. Um dos fatores complicadores nesse grupo de pacientes são os eventos trombóticos, né? Então, e que a gente não sabe se é causa ou consequência, né? Ainda há uma dúvida sobre esse evento, e que realmente é bastante intrigante e de grande gravidade. Bom, temos outra pergunta aqui, de Luiz José. Ele pergunta para os apresentadores sobre a imunoterapia. Se esses pacientes, durante o tratamento nessa pandemia, se ele tem os mesmos riscos, os mesmos sintomas e se a apresentação clínica é semelhante e o prognóstico. Samira ou Vinícius? Posso falar? Em relação, a gente não tem, como você falou, né, Rô, dados que a gente possa responder essa pergunta de uma forma baseada em evidência, tá? A gente acaba colocando pelos dados que a gente tem, né, publicados até o momento, que os pacientes oncológicos, eles estão num grupo de risco. Em relação à imunoterapia, o que é que a gente tem? Eu acho que a gente tem algumas particularidades, né? Primeiro, habitualmente aqueles pacientes que estão em imunoterapia, que são a gente não sabe quem são aqueles respondedores, que esse número gira em torno ali de 20%, mas é um número significativo para a resposta que ele apresenta. E você parar eventualmente o tratamento pode ter um prejuízo maior para esses. Então, assim, a imunoterapia, ela deve seguir, né, nesses pacientes. O que a gente tem feito e que tem discutido é, eventualmente, trocar o tempo. A gente já tem no Brasil algumas formulações que a gente pode mudar. Então, por exemplo, nos pacientes que fazem manutenção com durvalumab a cada 15 dias, se você se sentir confortável passar a cada 4 semanas, essa é uma possibilidade, porque você minimiza o tempo do paciente vir ao centro. O pembrolizumab saiu recente, ao invés de fazer a cada 3, fazer a cada 6, e já tinha o nível que, ao invés de ser a cada 15, era mensal. Então, a gente faz. Um outro dado, assim, que para mim vai ser o maior desafio, eu não tive ainda esse paciente, mas eu já tive amigos que tiveram e eu participei da discussão. É aquele paciente que está em imunoterapia e que tem a temida pneumonite, né? Como você falou, o infiltrado é igual. É um vidro fosco, você vai ter que, né, dentro da epidemiologia do paciente, tentar caracterizar se é um paciente que está com febre, eventualmente, e que começou com sintoma respiratório. Hoje, a transmissão está comunitária, então você não precisa ter um dado de viagem, qualquer um pode ter. Você vai ter muita dúvida se esse paciente é um COVID ou se esse paciente está fazendo uma pneumonite. E você deixar de dar corticoide para esse paciente nas primeiras horas vai fazer toda a diferença para ele. Então, vai ser difícil a gente diferenciar, a gente precisa estar cada vez mais perto da radiologia. Acho que a gente pode, uma coisa que pode ajudar eventualmente é aquele paciente que já tinha, né, alguma imagem que já apresentava algo e que cresceu ok, a gente considera.
mas vai ser difícil. Na dúvida, né, você vai ter que tratar para COVID e para pneumonite, né? Tratar para COVID, na verdade, assim, você vai tratar a pneumonite, você vai dar corticoide, que eventualmente você pode piorar um prognóstico do COVID nas fases iniciais. Mas, nesse caso específico de paciente oncológico que está fazendo imunoterapia, o risco-benefício, se for uma pneumonite, é favorável a você fazer o corticoide. Então, vai ser um desafio aí para os pneumos e os radiologistas, né, junto com o oncologista. Eu não tive ainda, mas estou sentindo que a qualquer momento vai chegar, porque cada vez mais, né, os pacientes têm imunoterapia e que você vai fazer imagem, porque é um paciente de risco, e você vai encontrar algum vidro fosco. Família, definitivamente é um desafio. O caso que a Ana falou, que foi o nosso caso de uma senhora de 90 anos, que tem uma suspeita de câncer de pulmão, ela tinha dispneia, DPLC, hipertensão pulmonar, ela tinha, no derrame pleural, tinha um achado de vidro fosco localizado e ainda tinha uma consolidação pneumônica, provavelmente uma pressão bacteriana superajutada. Então, assim, a gente pediu o SUAB porque realmente era de risco, porque, né, o neto teve síndrome gripal na semana anterior e veio positivo. Ela melhorou com tudo, com antibiótico, com suporte, etc. E foi um desafio, né, Ana? Foi bastante. Mas também foi muito prazeroso poder dar alta a alta para ela com 90 aninhos. Muito bem vivido. Maravilhoso, né? Ana, é muito comum a associação com infecções bacterianas, né? Sim, que parece que esse é um fator de agravo, né, total, né, desses doentes COVID positivo. Ou concomitantemente, ou no curso da doença, alguns 5, 10 dias depois. A gente tem outras experiências dos confirmados em hospital que cursaram com infecções secundárias, né? E assim, com mudança de antibiótico, a gente viu melhora. Eu queria fazer um ponto sobre a questão do corticoide, porque eu acho que, assim, via WhatsApp e via mensagens, estão demonizando algumas coisas e, assim, mistificando outras. E é um problema isso, né? Eu tenho muitos pacientes com asma deixando de usar o corticoide inalatório por medo, entendeu? Então, assim, realmente botar os pingos nos is, tentar esclarecer isso. Quando o corticoide é indicado, ele é para ser usado. A Sociedade Brasileira de Pneumologia e Fisiologia esclareceu isso para todos os pacientes asmáticos, para diminuir esse tanto de estresse. E em pacientes, obviamente, com alguma suspeita paralela, a indicação de não fazer foi muito baseada em estudos também nem observacionais, foi uma inferência sobre a possibilidade de replicação viral. Não é uma questão que os infectologistas colocaram, mas isso nunca foi provado, que em uso do corticoide você tem uma maior carga viral. Isso não foi provado. Então, assim, esse medo deve ser atenuado e os novos estudos das pessoas que estão em UTI trabalhando com esses pacientes passaram a usar o corticoide, 0,5 miligrama por quilo. Geralmente também não pode ser muito tardio, porque o dano pulmonar já foi muito tardio. Isso tudo precisa ser estudado e, mais do que tudo, não demonizar nada, nem deusificar, né? Endeusar, né? Ave Maria. Não é? Olha, vocês viram uma Ana, só para deixar em ordem, depois passar para a Fernanda Aguiar, que ela pediu que tinha uma pergunta. Tá? Depois, em sequência, ela faz. Eu vou catar o que eu vou falar para vocês. Vou passar aqui, para todos verem. Passa adiante. Tá. Fernanda? Eu? Oi. Pronto. Oi, pessoal. Meu nome é Fernanda Aguiar, eu sou pneumologista, trabalho aí na Cardio. Estão me ouvindo bem? Sim. Muito bem. Tá. Ótimo. Trabalho na Cardio e também no São Rafael. Eu queria fazer um comentário e uma pergunta, tá? Pegando o gancho da doutora Glória, eu trabalho, minha área de atuação é sobretudo com pacientes com doenças intersticiais, né, fibroses pulmonares, e nem aqui, nem na literatura, nem conversando com colegas de outros centros, a gente tem visto Covid grave nos pacientes que usam corticoide imunossupressor. Isso é muito interessante, porque eles têm doença pulmonar estrutural,
né, o que seria aí um fator de risco. No entanto, esses que são não FPI, que estão usando corticoide imunossupressor, eles não têm COVID grave. Então, parece que realmente modular a resposta inflamatória para menos é interessante, é importante. A gente só precisa achar o momento. Isso. Em relação ao corticoide, eu acho que na segunda fase da doença, e quando cai a viremia e que começa a tempestade inflamatória e a surgir o infiltrado no pulmão, sobretudo no padrão BUP clássico, que a gente coça a mão muito para fazer corticoide, eu acho que esse é o momento. Tardiamente não vai funcionar, mas se a gente pegar aí nesse momento em que vira, né, que a resposta inflamatória se acentua e começa a ter infiltrado no pulmão, acho que esse é o momento inicial. E a pergunta que eu quero ideal. E a pergunta que eu quero fazer é a seguinte: a gente, como pneumologista, fica muito preocupado que no momento de pandemia tudo vira Covid, não desprezando isso de forma alguma, né? Porque a gente não pode desprezar. Tudo vira Covid. E existe uma preocupação com deixar passar diagnósticos também importantes. Então, entre as intestinopatias e até neoplasia. Então, eu queria perguntar a Rafael e para os oncologistas se vocês têm esse dado, porque eu não encontrei nas séries da China ou na Itália, sobre subdiagnóstico ou deixar passar diagnóstico de pacientes, por exemplo, com câncer de pulmão no meio da pandemia. Existe esse dado? Me preocupa aí principalmente o lipídico com vidro fosco, né? Mas também nódulos, enfim, porque a questão começa a ser, é Covid, não é Covid, não é Covid, vai para casa. Mas esses pacientes começam a ter dificuldade de acesso também, de retorno, isso tem me preocupado, não só para câncer, mas para outras doenças pulmonares. Eu queria saber se alguém tem esse dado, se existe esse dado. Amira? Rafael? Oi, tô aqui. Rafael, alguma coisa de radiologia aí, sabe? Vocês estão me ouvindo? Muito Agora, bem. Fernanda, eu acho que não tem dados ainda disso aí não, mas a gente já pode começar até a pensar em começar a coletar algumas informações, porque eu acho que vai começar a passar batido muitos diagnósticos de uns câncer de pulmão aí inicial. Tem muitos consultórios aí que estão fechados da pneumo, então assim, o acesso dos pacientes vão estar bastante dificultado. Os pneumos estão na linha de frente aí nas UTIs, nas emergências, e a gente vai provavelmente perder muitos diagnósticos precoces, entendeu? Ok. É porque eu procurei intensamente essa informação, mas de fato não encontrei em lugar nenhum. É muito recente ainda, né, para que a gente tenha dado de atraso diagnóstico. Talvez, inferindo dentro do que a gente está vendo agora, muito provavelmente a gente vai ter, né? E essa é uma preocupação não só da Sociedade Brasileira de Oncologia, mas também da Sociedade de Cirurgia Torácica, né? Porque, mas inclusive, pode acontecer. A ideia contrária também é possível, Samis, que fazendo mais tomografia, se você estiver dentro de uma estrutura organizada, por exemplo, você está na cardiopulmonar, no São Rafael, né, que você tem uma oncologia junto, fazendo mais tomografia, a gente não deixa passar isso, certo? Então, existem os dois lados aí. A gente pode perder diagnóstico ou a gente pode não perder. Eu acho que depende de uma articulação muito, muito precisa aí, e eu acho que o olhar de radiologista, pneumologista e oncologista aí vai ser fundamental. Bom, seguindo a ordem, eu vou passar a palavra para Alain, primeiro, depois na fila, mas Alain, não sei se é Alain Rego ou Alain Neves. Alain Rego, Rodrigo. Alain. Só tá Alain aqui. Vamos lá, Alain. 2 L's é Alain Rego. 2 L's é Alain Rego, beleza. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sabe duro. Tá. Eu queria somente corroborar um pouquinho com algumas informações referentes ao trato gastrointestinal, que nós estamos vivendo também a mesma escassez de resultados robustos para assim, predizermos alguma coisa. Entretanto, eu queria corroborar com Glória quando ela coloca a condição da imunomodulação. Eu lendo recentemente as manifestações do Covid e o trato gastrointestinal, na doença inflamatória intestinal, por exemplo, parece que existe um mecanismo de cascata de citocina um pouco diferente daquele mecanismo que é desencadeado pelo Covid.
Então, parece que esses pacientes eles têm uma neutralização, na verdade, de Covid grave em função justamente dessas citocinas que eles produzem normalmente por conta da doença. E também com os colegas que colocaram a não suspensão da imunossupressão, porque tanto na doença inflamatória, no que diz respeito a imunossupressor, imunomodulador, como também na hepatite autoimune, não existe nenhuma indicação de suspensão dessas medicações. Até na hepatite autoimune, pelo contrário, já existem evidências de que o vírus pode causar, como qualquer infecção viral ou bacteriana, algum quadro de hepatite transinfecciosa, e isso pode piorar a condição do paciente autoimune quando ele suspende as drogas. Então, não existe também, do ponto de vista nosso, nenhuma indicação de suspensão de imunossupressor. Perfeito. Estamos aprendendo, né, Alan? Estamos aprendendo, né? Exatamente. Esse cenário complexo. Alan Neves também se manifestou aqui, dizendo que ele, Alan com L, também está aí só ouvindo, como Webex. Então, não vamos falar de cloroquina aqui não, porque ele está aqui presente. Pois é, eu até colocar aí, se ele quiser falar sobre a cloroquina, ele está à vontade. Pois é. Estamos ansiosos, né? Só uma questão sobre a hidroxicloroquina. É curiosidade, né? Recentemente, né, eu estou com uma paciente ainda internada, lúpica, jovem, usuária de hidroxicloroquina, veio com queixas respiratórias, mas a tomografia dela é tuberculose. Ou seja, ela entrou via Covid, mas ela tem tuberculose. É nosso meio, né? Ricardo. Bom, parabéns aí pela apresentação. Eu estou aqui ouvindo porque isso tudo pegou a gente de surpresa, né? E tudo que o cirurgião mais quer é fugir dessas perguntas de toma isso, toma aquilo, qual o remédio que deve se tomar, né? Mas só que as famílias estão ligando, né? Os amigos estão ligando, toda hora você é bombardeado no WhatsApp com perguntas diferentes. Eu ia até falar da cloroquina, mas agora nem vou falar mais, tá? O meu comentário, na verdade, é sobre a questão de procedimento, né? Tem um trabalho aí recente, ainda em press, né, de 34 pacientes submetidos a procedimentos diferentes lá na China, e eram procedimentos assim de toda a ordem, né? Procedimentos abdominais, procedimentos torácicos, e se viu que 44% desses pacientes foram pacientes que foram descobertos de estarem na fase de incubação, né, da COVID, e eles foram operados, né, sem a certeza da infecção, mas depois houve a manifestação da doença, com pneumonia, etc. Desses pacientes, 44% foram para UTI e houve 20% de mortalidade, né? Então, assim, procedimentos eletivos, né, no período de incubação, tornando aí procedimentos que eram para ter uma mortalidade baixíssima em procedimentos de alta mortalidade. Então, assim, eu acho que não só eu, mas a maioria dos cirurgiões estão de fato, cancelando ou suspendendo os procedimentos, né? Eu suspendi uns 3 ou 4, tanto aqui quanto em São Paulo, pedi para os pacientes aguardarem, né? Lesões pequenas, etc. Mas tem uns que não dá para aguardar mesmo, que tem que ir para diagnóstico. E meu comentário, minha pergunta vai justamente relacionada a isso, para ver como que vocês estão entendendo essa próxima dúvida que a gente está tendo aí do ponto de vista de evolução dessa doença, né? A primeira dúvida é o primeiro debate, né? Isolamento ou não, o segundo debate cloroquina ou não, agora está surgindo a questão de anticoagulação ou não, né? E aí está vindo agora a necessidade premente e urgente, a gente vai ter uma reunião até dos cirurgiões, né? Para discutir a questão do teste, né? Qual a política de fazer testes nesses pacientes, tanto o RT-PCR quanto o IgM-IgG, que pode ser aí talvez uma espécie de luz no fim do túnel para a gente poder lidar com esses pacientes, sabendo em que fase da doença eles estão, né? Então, como é que vocês estão vendo essa questão dos testes na oncologia? Essa é a pergunta que eu queria fazer. Então, deixa eu fazer um comentário. Primeiro que a gente tem que entender a situação epidemiológica de cada região. Nos Estados Unidos, eu tenho acompanhado o Twitter de alguns colegas e trocado mensagem.
Lá eles estão fazendo, o paciente que está fazendo tratamento ativo de quimioterapia tem feito SWAB para fazer o RT-PCR de todos os pacientes que vão começar a quimioterapia. E cirurgia tem pacientes fazendo também SWAB antes de cada cirurgia. Nossa situação epidemiológica aqui em Salvador é muito mais confortável hoje em termos de número de casos, e o teste é muito limitado. A gente não tem teste para todo mundo e também a nossa situação epidemiológica é melhor. Além disso, um teste negativo não exclui 100%. Eu fico preocupado dos cirurgiões diminuírem as precauções padrões por conta do RT-PCR falsamente negativo, entendeu? Então, eu acho que não está respaldado ainda fazer SWAB nasal com RT-PCR para todos os pacientes de cirurgia letiva. Eu acho que aí é uma questão da combinação, né? Talvez o Alan Neves possa também dar uma luz, porque o que eu fico pensando é se a combinação do RT-PCR com o teste rápido, você consegue aumentar a sensibilidade e ter uma ideia melhor de que fase o paciente está. Em São Paulo, um amigo é dono de um laboratório que fez agora uns 200 testes, ele está tendo 20% de positivos, pacientes em casa, né? Aqui na Bahia, teve essa dosagem aí na Blitz, né, que veio um paciente de 124 que veio positivo, mas eu acho que a gente está bem às cegas aqui, assim, em termos de prevalência ou o que está acontecendo. Certo que a gente não está tendo muita internação, mas eu fico pensando em qual é o estado de imunidade dos pacientes e o quanto que a gente deve se arriscar, não somente do ponto de vista da equipe, é claro que a equipe se protegendo aí, né, tem todas as precauções de estar fora da sala no momento da intubação, uso de N95 nos casos suspeitos, tem toda aí uma normativa, mas a pergunta está mais relativa ao risco do paciente, sabe? A minha pergunta aqui é assim, quando que de que forma a gente pode ter mais segurança de não estar lidando com um paciente, mesmo sem sintomas, ele está ali num período de incubação ou alguma coisa exposta à doença e a gente acabar passando a linha. É claro que tudo é risco-benefício, a gente quer procurar fazer da maneira que o paciente e a equipe corra menos risco, né? Mas eu acho que essa discussão sobre que tipo de avaliação em termos de teste a gente deve fazer, eu acho que é uma discussão interessante a se ter. Ricardo, o Alan pediu até a palavra antes da gente citar o nome dele. Então, Alan? Alan? Boa noite, pessoal. Oi, Alan. Oi, olá. Pessoal, então, Ricardo, deixa eu tentar resumir aqui um pouco. Em relação a testes, sim, o PCR a gente acha que é o padrão ouro, mas nenhum teste é 100% acurado, 100% excessivo ou 100% específico. Tudo bem que a fase analítica, na teoria, o PCR é muito bom, né? Se ele tiver um fragmento de RNA, ele detecta, ele amplifica, lê. Então, assim, teoricamente, ele é um dos mais sensíveis do teste. Mas existe toda uma fase pré-analítica, né? Como é que foi a coleta? A coleta é meio chata, né? Não é qualquer coleta. Como é que foi o transporte? Como é que foi o condicionamento? Então, tudo isso faz com que, na verdade, essa acurácia essa sensibilidade não seja 100%. Então, é possível, sim. A gente viu, por exemplo, lá no cardiopulmonar, um casal onde ambos tinham sintomas típicos e um foi positivo e o outro foi negativo, né? Então, provavelmente, está na conta disso aí, né? De que nenhum exame é 100% sensível. Então, uma possibilidade de você aumentar mais ainda a sensibilidade é você combinar o PCR com o teste rápido, que é a sorologia, né? Que é a detecção do IgG e o IgM. O problema é que o IgM vai positivar depois de 5, 7 dias, né? E o IgG mais para frente. Então, se você fizer um PCR logo lá, principalmente lá no primeiro, segundo dia de sintoma e der negativo, se você não quer repetir o PCR, de repente, se você fizer o IgG e o IgM pelo teste rápido depois de algum tempo, e principalmente lá depois do 10º dia, então esses dois juntos aí dá uma sensibilidade muito elevada. Então é a possibilidade de combinar os dois para aumentar a sensibilidade. Em relação ao centro cirúrgico lá na cardiopulmonar, acho que o Vinícius falou, né, que a gente está funcionando como se fossem 2 hospitais, e isso realmente inclui também o centro cirúrgico. A gente tem um plano de contingência para cirurgias de urgência em pacientes sintomáticos respiratórios, onde a sala 6 é toda preparada, com fluxos independentes, a revertida a pressão agora fica negativa em vez de positiva, toda a paramentação. Em relação às cirurgias eletivas, por conta de a demanda ainda não estar alta e de a gente ter conseguido toda essa estrutura, esses processos, a gente não fez nenhuma recomendação oficial para cancelamento de cirurgias. Embora a gente entenda que houve recomendação da AMB e da ANS, recomendação, mas nenhuma determinação, então a gente manteve
se o paciente se sente à vontade, se o médico se sente à vontade, a gente manteve as cirurgias eletivas. Inclusive, a gente vai ter uma reunião essa semana ainda, quinta-feira, com vários cirurgiões para falar isso. E aí, Ricardo colocou uma coisa que é sobre testar o paciente pré-operatório, assintomático. O Einstein está fazendo isso, né? 24 horas antes da cirurgia eletiva, o Einstein coleta a amostra respiratória para PCR na casa do paciente e, se for negativo, eles dão seguimento. A gente vai pensar em fazer isso, mas com uma segurança a mais para o paciente, porque, na verdade, muitas das cirurgias eletivas canceladas hoje é porque o paciente não quer estar no hospital, né? Ou que o cirurgião também não quer. Então, a gente vai tentar vai fazer isso para uma segurança a mais. Mas concordo com o Vinícius, isso é completamente fora de qualquer evidência, é apenas para a segurança psicológica mesmo, né? Ok, pessoal. Pronto. São 8 uma hora e meia aí de sessão. Alguém quer fazer alguma? Ivan Agra. Oi, pessoal, tá dando para me ouvir? Ouvindo claramente. Sim. Positivo, operante. Ótimo. Não, queria apenas fazer uma consideração sobre aí a visão do cirurgião, em especial um cirurgião que lida no dia a dia mais com câncer, que é o meu caso. Cirurgião de cabeça e pescoço é basicamente um cirurgião que lida com neoplasia, né, como todos aqui sabem. Eu acho que a gente precisa também ver os efeitos colaterais dessa pandemia em relação à quantidade de pacientes com câncer que estão deixando e que vão deixar de ser tratados, né, nos próximos semanas, meses, talvez, né? E eu tenho, por exemplo, um dado, eu trabalhei muitos anos no Maltês, e é uma coisa que, né, me preocupa qualquer um de nós saber o que eu vou falar para vocês agora. O Hospital Aristídes Maltês é um hospital que atende um número absurdo de pacientes todos os dias com câncer. E o volume do hospital despencou. 60% dos pacientes do Maltês, eles vêm do interior do estado. Então, eles não têm como vir, além daqueles que não querem vir porque estão com medo. Então, nós vamos, da forma como tudo está se desenhando, eu acho que nós vamos talvez ficar 3, 4 meses sem atender muitos desses pacientes. Estou falando do sistema público. No sistema privado, é onde nós militamos aqui também, aí pela razão do medo dos pacientes em nos procurar, também os consultórios estão vazios. A minha visão é que, vou falar da minha especialidade, claro, né? Com exceção de câncer de tireoide, com alguns tumores de pele, em especial, óbvio, o carcinoma basocelular e o epidermoide, que não tenha uma evolução que a gente vê que é uma evolução mais lenta. Tem esses epidermoides assim também. Mas o grosso do que nós temos dos carcinomas das vias aéreas digestivas superiores, a gente precisa tratar esses pacientes. A gente precisa ter cuidado, como foi falado aí por Alain, por Ricardo, em proteger o paciente e em nos proteger. Mas nós temos, a minha visão nós como formadores de opinião enquanto médicos, nós temos que também levar uma mensagem de que esses pacientes eles não podem ter seu tratamento adiado. Uhum. As autoridades, a meu ver, não estão chamando a atenção devida a isso. A Covid, a doença em especial, é uma doença grave que nos preocupa a nós todos, mais com os vulneráveis, mas não só com os vulneráveis, estamos vendo gente jovem adoecendo, mas as outras doenças, elas estão aí. A Ana Tereza mostrou a tuberculose, falaram de outros casos de diagnóstico diferencial, mas o câncer em especial é uma doença muito importante aqui e em qualquer lugar do mundo. E nós precisamos sim, como também alguém disse aí, levar em consideração a situação epidemiológica nossa, da Bahia. A gente não pode esquecer que, por enquanto, pelo menos, nós temos condições, tínhamos, por exemplo, condições nas últimas 2 semanas de ter operado uma quantidade importante de pacientes. E isso não aconteceu.
Eu tenho um caso de um paciente com câncer de laringe recidivado, já tratado com quimio e rádio de doença inicialmente avançada, com cirurgia marcada, que desmarcou a cirurgia há 3 semanas e que está em pânico e que não quer operar, ele está com medo. E não adianta, estou dando um exemplo, tentei de todas as formas convencê-lo que na cardio a gente tem um fluxo à parte, que por enquanto os hospitais ainda estão vazios, o melhor momento era esse, mas não houve jeito. Esse paciente provavelmente vai chegar na emergência aí da cardio, com obstrução da via aérea, e aí sim uma situação de muito risco para ele, para mim, que vou fazer a traqueostomia, e para todos nós que vamos ter envolvido no tratamento dele. Essa consideração que eu queria fazer. E da minha parte, os pacientes que tiverem indicação de operar, eu considero que essa coisa do teste, se a gente puder fazer, é uma coisa importante para a nossa proteção e do paciente. Mas, voltando no que Samira falou lá atrás, do ponto de vista ético, eu me sinto obrigado a tratar o paciente, porque o câncer não pode esperar 4 meses. 4 meses vai impactar muito no prognóstico desses pacientes. Alguns vão perder a chance de ser curados. Quem lida com câncer sabe disso. E isso, a impressão que eu tenho é que muitas vezes está sendo minimizado. Concordo integralmente, Ivan. Inclusive, a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica soltou um memorando para todos os associados. Eu vi também que a SBCO de Cirurgia Oncológica também teve que entrar na justiça contra essa determinação de aumentar o prazo, dilatar o prazo para a liberação das cirurgias eletivas. Eles conseguiram, que era um absurdo aquela suspensão de cirurgias eletivas. E cirurgia de câncer, que é eletiva pelo nome, mas é urgente pela situação clínica, sempre. Então, isso foi revertido pelas informações que a gente teve, mas nós todos estamos enfrentando isso, a queda do número de casos novos, tirando os sintomas, as pessoas de screening não estão fazendo os screenings corretos, então tudo isso aí, os exames de screening vão ser adiados e toda essa situação. A Elisângela também está comentando aqui, não sei se você quer dar os 2 minutos finais, Elisângela, para a gente fazer a última consideração, você falar um pouquinho da radioterapia, já que a gente ouviu todas as fases aí, tratamento multidisciplinar. Oi, boa noite, gente. Desculpa o atraso. Desculpa eu não ter pego o contexto da reunião como um todo, mas eu acredito que a gente aqui da radioterapia estejamos em uníssono com os especialistas de cirurgia e de oncologia do ponto de vista do tratamento de tórax. Eu não sei se de cabeça e pescoço também, Ivanzinho, mas o que a gente tem como protocolado, a grande maioria dos guidelines que falam sobre como lidar com radioterapia no contexto da pandemia do Covid-19, são muito claros em falar de não adiamento dos tratamentos de alguns sítios anatômicos, e tórax, tanto esôfago quanto pulmão, estão contemplados nesse contexto. A gente precisa tomar todos os cuidados necessários, mas os fracionamentos e as concomitâncias, elas são mantidas para esses pacientes. Como eu disse aí, como eu escrevi, a gente estava conversando sobre um outro contexto anatômico, e a minha preocupação ela é bem parecida com a do Ivan, porque o que a gente tem percebido atualmente é um adiamento de diagnósticos e também, sim, de tratamentos, às vezes até por causa do medo de alguns pacientes para esse tipo de situação. E eu temo muito o contingente de pacientes que chegará para a gente, tanto para tratamento quase em urgência, quanto de tumores mais avançados, por causa desses retardos que a gente tem tido, esperando, na verdade, um pico de pandemia que deveria acontecer agora, né? A gente está completando um mês, mais ou menos, do que foi visto, do que foi citado como isolamento para a cidade de Salvador. A gente completa no dia 17. A gente estava prevendo um pico agora, no meados de abril, que já passou para 20 de maio, e que a gente, graças a Deus, está vendo
uma evolução diferente de algumas outras cidades, mas esvaziamento de hospitais, esvaziamentos de procedimentos eletivos, e isso pode sim repercutir no futuro, daqui a 3 ou 4 meses, no campo da oncologia como um todo. Elisângela, obrigado. Estamos bastante o tempo. Quero agradecer imensamente a participação de cada um, a doutora Glória, o Vinícius e a Samira, todos os participantes. Lembrando que dia 15/4, quarta-feira agora, tem uma outra webinar com moderação de Eduardo Dazé e Ricardo Salles, falando sobre a fitopatologia da doença respiratória no Covid-19, por Marcel Albuquerque, do pneumolado HC, e ventilação mecânica no Covid-19, com uma colega pneumologista lá da Cleveland Clinic. Tá? Então, esperamos a participação de todos vocês e vocês vão receber o endereço para acesso dessa webinar no e-mail. Tá? Então, boa noite a todos. Essa aula vai ficar gravada no nosso banco de dados. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos. Muito obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite.